Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje irei demonstrar como utilizar imagens SRTM com resolução espacial de 30 metros para analisar uma bacia hidrográfica, certo? Então demonstrarei alguns procedimentos como o procedimento de mosaicagem, reprojeção de coordenadas, corte por camada máscara, geração de raster de declividade, além de um perfil topográfico. Certo? Para isso, vamos acessar o QGIS. No QGIS, então, a bacia que nós iremos trabalhar é a bacia hidrográfica do rio Cacequi, certo? Localizado no Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. Eu vou abrir a bacia hidrográfica aqui, certo? Vou configurar ela, vou tirar o preenchimento dela. Colocar uma cor vermelha para a linha. Certo? E aí está a nossa bacia. Eu vou puxar o mapa base também. Fica próximo de Cacequi, certo? Ó, São Gabriel fica a noroeste da área urbana de São Gabriel. Ok? Bom, a gente vai utilizar imagens SRTM. Então eu vou abrir a imagem SRTM que eu realizei o download prévio. Tá? Eu baixei uma imagem aqui, aqui está ela, adicionei, certo? Ela pega uma parte somente da minha bacia. Ó, minha bacia. Então eu preciso adicionar uma outra parte, né, que é a parte a sul. Feito. Agora sim, a nossa bacia está totalmente coberta pela imagem SRTM. Lembrando que o sistema de referência da minha bacia ele está em sistema projetado, Sirgas 2000 TM21. E meus dados SRTM, por padrão, eles vêm em WGS84. Tá? A gente tem duas imagens, uma norte e uma a sul da nossa área de pesquisa, que nesse momento é a bacia hidrográfica do rio Cacequi. E a gente pode ver claramente que o divisor de água está traçado certinho, né? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer um mosaico disso tudo, tá? Para tornar essas duas imagens uma só. A gente vai utilizar a ferramenta mesclar para isso, então em raster, miscelânea, mesclar, tá? A gente vai colocar aqui os arquivos de entrada, né, que são os dois arquivos raster, certo? A gente vai colocar aqui o tipo de saída int 32, tá? Isso aqui se refere a números inteiros, ok? A gente não quer o valor zero. O valor do pixel de entrada é 30 metros, tá? E a mesclagem eu vou clicar aqui para salvar no arquivo. Ok? Eu vou salvar na minha pasta de dados, tá? SRTM mosaico. Vou dar um salvar e vou pedir para executar. Feito. Realizou o mosaico, eu vou remover as outras camadas. Ó, o mosaico está aqui. Eu vou remover o mosaico e ativar as outras. Certo? Tudo perfeito. Bom, nosso mosaico está aqui em coordenadas geográficas, tá? Ó, WGS84, a gente vai reprojetar ele para coordenadas planas. Então a gente vai em raster novamente, reprojetar coordenadas. Mosaico, qual que é o sistema de referência do mosaico? O EPSG 4326, né? Que é WGS84 e o destino aqui nós queremos projetados. Então, Sirgas 2000 TM21, ok? Sem valor de dado zero, a resolução de saída é de 30 metros, certo? E o parâmetro e a reprojeção a gente irá salvar aqui como mosaico UTM. Podemos dar um executar. Feito. Nosso mosaico foi reprojetado. Aqui está ele, ó, sistema de referência Sirgas 2000 TM21, certo? A gente pode remover o mosaico antigo e a nossa bacia hidrográfica está aqui, no meio do nosso mosaico. Bom, antes de iniciar os trabalhos, levar em consideração que a imagem SRTM ela conta com umas quantas falhas numéricas no modelo digital do terreno, certo? Então,
essas falhas, elas são chamadas de depressões ou ainda sinks, certo? Que elas não demonstram o comportamento normal da superfície. Então eu vou deixar esse artigo aqui na descrição, que ele demonstra o comportamento do SRTM antes, né, o dado bruto que vem do SRTM, e depois que a gente faz esse procedimento de corrigir, né? A gente vai preencher as depressões, certo? Eu vou deixar esse artigo aqui na descrição. A gente vai realizar então o procedimento de correção dessas depressões. Então a gente vai vir aqui em processar, caixa de ferramentas, nós vamos digitar fill. O algoritmo que nós vamos utilizar para ajustar esses problemas de depressão é o fill sinks, tá? Então a gente vai entrar com o mosaico, né? Ele também cria instruções de fluxo e um arquivo sobre bacias hidrográficas, ou seja, o próprio algoritmo ele traça o divisor de águas, certo? Mas a gente não vai utilizar porque já tem a bacia. Então o que a gente nos interessa neste momento é o modelo digital preenchido. Então, um modelo digital de elevação corrigido. Vou dar um salvar e vou pedir para executar. Aguardamos o algoritmo fazer o seu processamento. O processamento foi concluído com sucesso. Aqui está o nosso raster corrigido, certo? Vou dar propriedades aqui. Ó, ele está com um sistema de referência desconhecido, então a gente vai atribuir qual é o sistema de referência, tá? Então, raster, projeções e projetar coordenadas. O sistema de referência original é Sirgas 2000, a saída também é Sirgas 2000. Ok. Sem valor de dado zero, a resolução é de 30 metros. O tipo de dado da saída a gente está trabalhando com inteiros, é mais fácil para o computador processar. Esses números decimais aqui não é tão comum, não. Então a gente já troca para dados inteiros aqui. Nosso arquivo reprojetado vai ser salvo então como modelo digital de elevação corrigido, Sirgas. E vamos dar um executar. Reprojetado, ó, virou novamente números inteiros, os atributos dos pixels. Então eu posso remover os antigos e confirmar se o sistema está projetado. Está projetado, agora a gente pode realizar um recorte para a nossa área de estudo. O que é a nossa área de estudo? Nossa área de estudo é o rio Cacequi. Então a gente vai realizar um recorte. Vamos em raster então, extrair recorte pela camada máscara. Lembrando que a primeira opção de recorte que tem é pela extensão, ou seja, a gente vai atribuir uma latitude mínima, uma latitude máxima, uma longitude mínima, uma longitude máxima. Ou seja, ele vai fazer uma espécie de retângulo. Não, isso não nos interessa nesse momento. O que a gente vai fazer o recorte por uma camada máscara, que no caso é o nosso divisor de águas, né? Então a camada de entrada é o modelo digital de elevação corrigido, cortar para a bacia, o sistema de referência de entrada é Sirgas 2000 projetado, o de saída também, certo? Eu quero que ele mantenha a extensão da imagem recortada, a resolução de saída de Y é 30, a de X também, certo? E o nosso recorte está aqui, ó. Então a gente vai salvar no arquivo MDE bacia. Vamos dar um salvar e pedir para o algoritmo executar. Já cortou para a nossa área de estudo, certo? Aqui está. Perfeito. A gente pode remover o antigo e deixar somente o nosso modelo digital de elevação da nossa bacia. A gente pode então, depois do procedimento de corte, abrir as propriedades do arquivo para a gente analisar alguns pontos. Tá? Na aba informação aqui, ele vai dar que a nossa altitude mínima é 81 metros, a nossa altitude máxima é 213 metros, o tamanho do pixel, né, que a gente atribuiu é 30 metros, são números inteiros, né? Está em GeoTIFF o formato, então esse dado está georreferenciado, ok? Então a gente já vai aproveitar para traçar uma simbologia de falsa cor aqui para criarmos um degradê, certo? Vou configurar os valores de mínimo e máximo, vou dar um aplicar, ele trocou aqui,
e a gente pode inverter esse gradiente de cores, certo? Aí está a nossa ipsometria da bacia, ok? O que podemos realizar com esse modelo digital de elevação? Um dos pontos, assim como tem vídeos no canal demonstrando a aplicação do modelo digital de elevação para gerar declividade e orientação de vertentes, a diferença daquele lá é que aquele modelo digital de elevação ele foi criado através de uma interpolação. Esse aqui não, esse aqui é um produto de uma imagem SRTM corrigida, né? A gente fez o preenchimento das depressões, ok? Vamos gerar então a declividade para a bacia. Então, processar a caixa de ferramentas, declividade. Tá? Vamos utilizar essa ferramenta do GEDAL aqui. Então, a gente vai entrar com o modelo digital de elevação da bacia. A razão a gente deixa em 1%. A razão a gente deixa em 1. Aqui nós vamos marcar para a declividade ser expressa em porcentagem ao invés de graus. Certo? E aqui nós salvamos nosso raster de declividade. Então, slope. Salvar e executamos o algoritmo. Aí está nosso dado, né? Nosso dado de declividade. Vou dar propriedades aqui nele. Eu vou pedir para carregar o mínimo e o máximo. Certo? O nosso máximo aparentemente é 44, né? Mas isso está com corte de camada cumulativo. Foi para 57, certo? Agora a gente pode vir aqui então, colocar os 57 aqui, né? E a gente também pode atribuir algum critério, né? Bom, essa nossa declividade aqui, eu só apliquei uma cor. Essa nossa declividade ela está expressa através de uma representação contínua. A gente não enxerga limites de classe, né? Só é atribuído cores aqui, por exemplo, para as declividades de 0%, esse verde, de 14%, esse tom de verde, 28%, esse amarelo aqui. A gente não consegue visualizar limites, por exemplo, entre o 0 e o 14, certo? A gente consegue resolver isso visualmente falando nessa questão do interpolar aqui, a gente pode trocar para o método discreto. Ó, se a gente aplicar aqui, ó, a gente já consegue visualizar o limite. Só que eu irei fazer isso configurando uma declividade, um intervalo de declividade proposto por DeBiase, tá? E ele determina que as declividades elas devem ser menores que 5%, de 5 a 12, de 12 a 30, de 30 a 47 e declividades maiores que 47%. Vou dar um aplicar e ok. Aqui está o nosso raster de declividade, então. A gente consegue ver que é uma área relativamente plana, né? Que em alguns pontos específicos tem uma declividade maior que 30%. Em alguns pontos específicos mesmo. Mas a maioria são áreas planas, certo? Eu posso dar um aproximar aqui. Poderia colocar a rede de drenagem aqui também. Eu posso fazer uma reclassificação desse meu raster, né? Utilizando um algoritmo. E qual é a função desse algoritmo? É ele pegar o valor dos pixels de declividade, então cada pixel desse raster tem uma declividade associada, então a gente pega isso, né, e cria intervalos. Por exemplo, os pixels com declividade de 5% ou menos, a gente vai atribuir o valor 1. Os que têm de 5 a 12%, valor 2. Os de 12 a 30%, 3. Isso é necessário para nós calcularmos a área. Então eu deixei o critério aqui, vou deixar ele na descrição aí também, certo? Então foi o que eu falei, os pixels com valor 0 a 5 vão receber o ID1, de 5 a 12 o ID2, de 12 a 30 o ID3, de 30 a 47 o ID4 e de 47 até o máximo da bacia o ID5. Então a gente vai abrir o processar aqui, o nome da ferramenta se chama r.recode. Dá 2 cliques nela aqui, vamos entrar com a declividade, o nosso arquivo contendo as regras da recodificação, né? C, SRTM, critério slope. A nossa saída será slope reclass. Ok? Vou dar um executar aqui. Vamos esperar o algoritmo processar. Gerou, certo? Eu vou remover essa camada que ele atribuiu aqui e abrir. Aqui eu salvei. Slope Reclass. Aqui está ela. Bom,
Agora, a gente precisa transformar isso para vetor para calcular a área. Por quê? Se a gente analisar aqui, ó, essa área roxa, ela se refere a um determinado pixel. Ó, não está mais a declividade como era antes. Ó, aqui era a declividade, ó, 2%. 4, 1, 1, 3, 6, 1. Troquei de classe. 8, 10. Como está se comportando agora é o atributo que a gente fez através da reclassificação, né? 1, aqui o azulzinho vai ser 2, o verde 3, o verde mais fraco aqui 4, certo? É nesse sentido. Então a gente vai transformar isso aqui para vetor. Então a gente vem em raster aqui para conseguir calcular a área, né? A gente pode fazer uma outra coisa também, pessoal. Ó. Como a gente está trabalhando com imagem, com uma representação matricial, certo? A gente consegue extrair curvas de nível do terreno. Então a gente vem aqui em raster, extrair contorno. Tá? Isso que eu vou mostrar para vocês agora, ele se comporta para qualquer tipo de representação matricial, certo? Então a gente vai extrair isolinhas. No caso aqui, como é um raster referente à elevação, a gente vai extrair curvas de nível. Eu vou colocar que eu quero curvas de 20 em 20 e o nome do atributo será elevação, tá? Vou colocar aqui, vou salvar os contornos, que eu sei que é curva de nível. Vou salvar e vou pedir para executar. Ele vai gerar as curvas de nível do meu raster, ó. Percebemos que gerou as curvas de nível do nosso raster, certo? Essas pequenas aqui, a gente consegue utilizar uma ferramenta para dissolver essas curvas de nível pequena, que se chama Cartographic Line Generalization. Tá? A gente consegue remover essas pequenas e também fazer um processo de simplificação dos nossos dados. Né? A gente consegue ver que é bem sinuoso aqui, né? Se a gente quisesse um dado menos sinuoso, ó, sem esses bicos aqui, certo? Um dado menos detalhado, digamos assim, como é o comportamento do relevo, a gente poderia fazer uma generalização utilizando esse complemento aqui, certo? Voltando para a declividade, então, né? Nossa camada de declividade está aqui. Vou dar propriedades nela. Ó. A gente está sem o sistema de referência, então eu vou atribuir o sistema de referência dela. Projeções, reprojetar. Slope, é entrada em Sirgas, saída em Sirgas, né? Ela não identificou o sistema, então eu disse que é Sirgas 2000 na entrada e vai ser Sirgas 2000 na saída. Slope, reclass, Sirg. Dou um executar aqui e posso remover o antigo, certo? Vou dar propriedade só para confirmar, ó. Sistema de referência certinho. Agora a gente vai fazer a transformação de raster para vetor. Converter raster para vetor, certo? A nossa declividade, né? O nosso arquivo de declividade. O nome aqui pode ser id, ok? O nosso shape vetorizado vai ser vetor, ou melhor, slope vetor. Vou dar um executar aqui. E a gente aguarda o processamento. Nosso processamento terminou. A gente pode visualizar aqui o nosso slope, ó. Abrir a tabela de atributos. Como a gente realizou a reclassificação do raster, diferentemente de vir com o valor do pixel, vem com o valor que a gente pré-determinou, né? Então a gente modificou o valor do pixel entre 0 e 5 para 1, entre 5 e 12 para 2. Então a gente tem umas quantas feições aqui. Para calcular a área disso, a gente precisa dissolver, ou seja, ele vai pegar tudo que é 1 e transformar em uma feição só. Então a gente vai utilizar o dissolver. Antes de tudo, a gente vai visualizar para ver se tem o sistema de referência. Tem o sistema de referência certinho, então a gente vai dissolver geometrias, ferramentas vetores, geoprocessamento, dissolver. Então o algoritmo é ferramentas, geoprocessamento, dissolver. Slope vetor, a gente vai escolher o campo que ele vai dissolver, que é o ID. No caso, ele vai agrupar todas as feições que tem o ID1 com a declividade entre 0 e 5% como sendo uma feição só. Todos os IDs 2, que é a declividade entre 5 e 12%, como sendo uma coisa só. Isso para nós calcular a área. Então, salvar no arquivo, vetor
dissolvido. Final. Salvar e... Bom, pessoal, voltando aqui, como o procedimento demorou um pouquinho, eu interrompi o vídeo, certo? Mas ele gerou o vetor final aqui. Então, vou abrir a tabela de atributos aqui, ó. A gente tem 5 classes somente, ó. Por exemplo, a classe 1 está marcada em amarelo, que é a declividade até 5%, a 2 de 5 a 12%. Ok? E assim por diante. Eu vou criar uma tabela, vou criar uma coluna aqui nessa tabela de atributos demonstrando esses valores, certo? Então, vou criar uma coluna, declividade. Texto, 10. Eu vou preencher os dados aqui. Então, a declividade do ID1 é de 0 a 5%. Na segunda é de 5 a 12. Na terceira é de 12 a 30. Na 4, de 30 a 47. E na quinta, maior que 47. Certo? Eu também posso calcular a área disso, né, de cada uma dessas minhas classes, já que é uma representação vetorial, a gente tem uma feição para cada classe. Então, para isso a gente vai abrir a calculadora de campo, ok? Na calculadora de campo, então, a gente quer calcular a área em quilômetros quadrados, porque é uma bacia grande, né? Número real, precisão de 2 casas, e a gente vai aplicar a fórmula, né? Geometria, cifrão área. A gente está trabalhando com coordenadas planas, então a unidade das coordenadas da projeção de UTM é um sistema métrico. Então, se a gente deixar somente a área escrita dessa maneira, a gente vai ter uma área resultante em metros quadrados. Então, a gente precisa dividir por 1 milhão para transformar para quilômetros quadrados. 100 mil, 1 milhão. Podemos dar um OK. Então, tem a área calculada aí de cada uma dessas classes. Eu posso também calcular a área da declividade em porcentagem, mas para isso eu vou precisar da área total da bacia. Então eu preciso fazer uma dissolução, né? Eu vou utilizar a ferramenta dissolver para traçar o divisor de águas de acordo com essa bacia, né? Lembrando que isso é uma representação que veio do raster, então a gente não pode utilizar a área da nossa camada máscara. Então eu vou dissolver esse shape vetor final do slope, dissolver para a gente ter o contorno, né, do divisor de águas a partir de uma camada raster. Então a gente vem em vetor, geoprocessamento, dissolver, slope final, vou salvar aqui em SRTM como bacia dissolve. Dá um salvar e executar. Dissolvida, então, eu vou adicionar ela aqui. Aqui está ela, então. Propriedades. Vou abrir a tabela de atributos dela para calcular a área. Então, a área da bacia, né, em quilômetros quadrados. Número real, precisão de 2 casas. Geometria, cifrão área, divide por 1 milhão. Tá? Essa aqui é a área da bacia, então eu copiei ela. Aí eu venho no meu shapefile aqui, que tem a área por classe, né? Eu vou ir na calculadora de campo e vou calcular a área em porcentagem de cada uma dessas classes, né? Número real, 2 casas depois da vírgula. Eu vou abrir a parênteses. O que eu quero dividir? Eu vou dividir a área de cada uma dessas classes pela área total da bacia. Logo, campos e valores, a área de cada uma das classes, dividido pelo valor que eu copiei lá, vou substituir a vírgula por ponto, vou fechar o parênteses e multiplicar por 100. Vou dar um OK aqui e ele vai calcular a área em porcentagem para cada uma das nossas classes. Eu vou abrir a calculadora aqui.
51,79 mais 38,24 mais 9,89 mais 0,08, 100%. Tá bem certinha a nossa conta. A gente pode também configurar a cor desse nosso raster, né? A gente vê que a declividade acima de 47% praticamente não existe dentro dessa nossa bacia. Então a gente vai construir o degradê e atribuir as cores para cada uma das faixas da declividade, certo? A gente já tem a área calculada, a gente poderia calcular o perímetro também, pelo mesmo procedimento da calculadora de campo. Vamos fazer a configuração então. Abrir as propriedades, ir em simbologia, trocar para categorizado, porque a gente sabe que o ID da tabela de atributos é uma transição, né, uma ordem, ela começa da menor declividade para maior, assim que aumenta o ID. Então a gente vai escolher um degradê aqui, pode ser este. Eu vou inverter e vou pedir para classificar, certo? A última classe não tem. A primeira, eu vou utilizar as cores que eu tenho aqui. A primeira vai ser esse amarelo. A segunda, o laranja. O terceiro, este laranja. A quarta classe, esta. E a quinta classe, o bordeaux, o marrom. A quinta classe não tem muito, certo? Vou dar um aplicar e vou dar um OK. Aí está o nosso mapa, certo? Eu vou puxar também a base vetorial contínua aqui do Rio Grande do Sul para colocarmos a rede de drenagem nessa nossa bacia. Hidrografia, linhas. Aí está a nossa rede de drenagem do estado inteiro, né? Eu vou salvar isso aqui em coordenadas UTM para que eu consiga realizar o corte, né? Drenagem UTM. Vou dar um salvar. Um OK aqui. Certo? Como é para o estado inteiro, ele está grande, né? Salvou. Agora a gente pode realizar o corte. Já o processamento, recortar. A camada de entrada vai ser a drenagem UTM e a camada de sobreposição a nossa bacia, né? Então, e aqui a drenagem recortada. Drenagem bacia. Vamos executar. Está cortada, pessoal. Então é só remover os shapes antigos e aplicar a cor aqui. Aí está o nosso mapa clinográfico, pessoal, né, de declividade. Certo? Eu também posso criar perfis topográficos, por exemplo. Vou demonstrar para vocês que eu tenho um mapa hipissométrico aqui, ó. Supor que eu quero traçar um perfil topográfico aqui, ó. Tá? Tem um complemento para o perfil topográfico. Ele se chama Profile Tool. Certo? Aqui está ele, a gente pode instalar então. Ok? Depois de instalado ele fica aqui, ó. Complementos, ó, Profile Tool, perfil, né, do terreno. Aí eu vou adicionar um layer, que no meu caso é um modelo digital de elevação, certo? E vou tentar traçar um perfil aqui. Deixa eu ver uma área de perfil aqui que seria interessante. Pode ser esse vale aqui, ó. Ó, ele traz o comportamento, né, ó, do terreno.
Então, ó, percebam pela linha ali, ó, ele começa a subir, 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 se elevar no caso, né? Também, depois ele desce onde tem o rio, né? O rio ocupa a menor profundidade do terreno, aqui sobe novamente e desce para outra drenagem. Então a gente pode salvar isso aqui também com os formatos, certo? Salvar, a gente consegue configurar, dá para habilitar a resolução máxima ali para exportar. Enfim, é mais ou menos nesse sentido. A gente também pode fazer a mesma configuração aqui, né? Tornar um intervalo discreto, por exemplo, como por exemplo assim, ó, certo? A gente cria as faixas de hipissometria, né? Então, mas lembrando que isso aqui, do jeito que está configurado aqui, é visualmente falando, que o correto mesmo é fazer as transformações, a reclassificação que nem eu fiz para a camada de declividade, ok? E depois dissolver, né, para a gente ter uma área, mas a gente consegue ver como dinamiza, né, o processo utilizando imagens SRTM. O único cuidado é que a gente não pode utilizar ela bruta, né? A gente precisa fazer a correção, tá certo, pessoal? Pelo vídeo de hoje era isso.